Oi, gente, bom dia. Quem for entrando aí, vai colocando de onde é que vocês estão falando. Vão se apresentando aí, tá? Enquanto eu vou fixando aqui o tema de hoje. Pronto, tá fixado. Andressa de Ponta Grossa, Paraná. Quem mais? Quem mais? Bom dia, sejam todos bem-vindos. Quem é que mais se apresenta aí? De onde é que vocês estão falando? Oi, Brito. Bom dia. Brito Marcos. Bem, enquanto vocês vão falando aí, né, que eu sei que vocês vão falar, meu nome é Ana, estou aqui nessa página espírita. A partir do momento que a gente se isolou aqui no Pará, eu lancei a proposta de fazer lives diárias, né, de estudo desse livro Calma. É esse livrozinho aqui, ó, tá? É de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, então a gente tá estudando, né? Todo dia a gente lê uma mensagem do livro, reflete em cima dele, tá bom? A gente termina essa semana, gente, esse livro. Olha que bacana, a gente tá estudando, a gente tá finalizando o primeiro livro aqui no Cantinho Espírita, que realmente a gente lê, que realmente a gente estuda e que a gente finaliza. Olha que bacana, né? Atingir uma meta. Tô muito contente com isso. A gente tá estudando o Livro dos Espíritos, a gente já passou da metade do Livro dos Espíritos, né? Então, possivelmente, o próximo é ele, se Deus quiser, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Rômulo, de Porteirinha, Minas Gerais. Tudo bom, Rômulo? Bom dia, Marcelo. Coutinho, de Rio de Janeiro. Anderson, de Porto Alegrando Norte, Mato Grosso. Taisso, São Paulo. Marcelo. Neto, de João Pessoa. Morei em João Pessoa há 8 anos. Sou paraibana. Nasci no interiorzinho chamado Cajazeiras. Fátima do Rio. Cleide, de Floriano, Piauí. Marcelo, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Já tive a oportunidade de conhecer Balneário, uma cidade belíssima, linda, linda, linda. Amamos a viagem que fizemos para aí. Estávamos para viajar novamente, para levar meu filho pro Beto Carreiro, né, no aniversário dele, porém o Covid veio primeiro, né? Aí a gente teve que cancelar. Fran de Campinas, São Paulo. Então, gente, seja todo mundo bem-vindo. Vamos fazer nosso estudo hoje, eu vou lendo, vou comentando e vocês vão complementando, tá bom? Quem tem um livrinho, é só abrir na página que tem opiniões alheias, tá? Olha só, falta pouquinho pra gente finalizar esse livro, olha o tanto que a gente já estudou. Gente, nós estamos de parabéns. Bora lá, opiniões alheias. Se trazes a consciência tranquila, por que te impacientares tanto com as opiniões alheias desfavoráveis? Emmanuel, ele começa a mensagem com uma pergunta. Poxa, se a gente tem a consciência tranquila de que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente está tendo uma boa conduta, por que a gente se perturba tanto? Por que a gente perde tanta paciência, né? Tanto autocontrole diante de opiniões alheias que frequentemente são opiniões injustas, né? De desconhecimento de causa até da gente. Por que a gente perde a paciência se a gente traz essa consciência tranquila de um trabalho bem desenvolvido, né? Cada pessoa fala daquilo que conhece, oferecendo o que seja ou o que tenha. A gente conversa muito sobre isso, que cada um oferece aquilo que tem. Principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que já tem uns anos, né, que a gente tá tendo a oportunidade de conhecer as pessoas como elas são, tá? Eu acho que a gente vive numa época em que a mentira ela tá caindo por terra, né? E que a gente tá tendo a oportunidade de ver quem realmente é aquilo que se diz ser. Né? A gente tá tendo essa oportunidade de conhecer as pessoas. Então, cada um só dá aquilo que tem, tá? Eu vi uma postagem no Facebook esses dias dizendo assim que a postagem dizia que não acreditava na mudança da população diante dessa pandemia. Porque quem faz o bem vai continuar fazendo bem. E continua fazendo bem. Mas quem for mau caráter vai continuar sendo, né? Eu concordo em partes nisso, né?
Primeiro porque a mudança depende da gente. Eu acabei de postar uma mensagem, né, um trecho de um livro da... Oi, Verlane! Olha, Verlane, tu fica aqui para comentar, viu? Eu tava lendo uma mensagem, eu compartilhei com vocês um trecho do livro da Joana de Ângelo, que é Encontro com a Paz com a Solda. Inclusive, eu queria agradecer a Yasmin, do Feminismo à Luz do Espiritismo, uma amiga minha, por ter indicado esse livro. Ele é maravilhoso, em que eu postei um trecho assim do Despertar da Consciência, né? Como adquirir a plenitude, como adquirir a consciência. E ele fala, e a Joana fala que isso é um esforço contínuo, né? De alcançar a plenitude através das reencarnações, através do contato, né, com o sofrimento e tal, e a gente vai adquirindo esse despertar de consciência. A gente, através dessa experiência que a gente está tendo com o Covid-19, a gente está tendo essa oportunidade de despertar essa consciência, né? Então, todos nós estamos sendo chamados para essa mudança, né? Essa mudança de pensar, essa mudança de agir, essa mudança de olhar mais o outro de uma forma diferente. E as pessoas que são egoístas, né? Essas pessoas que são egoístas, são mesquinhas, só pensam assim, elas também estão tendo essa oportunidade. Então, elas estão tendo essa oportunidade que ao sair dessa crise, saiam melhores do que antes. Mas isso aí depende delas. Então, eu não creio em coisas fatalísticas, assim, porque quem foi ruim vai continuar sendo ruim. Não, essa pessoa ela tá tendo uma oportunidade, vai depender dela, né? Se vai mudar ou não. E quem é bom tá tendo a oportunidade de continuar sendo bom e até melhorar, até porque a gente tá nesse caminho, né, de trabalhar nossas imperfeições, trabalhar os nossos defeitos, para sermos pessoas mais espiritualizadas. Então, cada um dá aquilo que tem, cada um fala aquilo que conhece, cada um oferece aquilo que tem, seja ou que está à sua disposição. Por isso que eu aprendi a duras penas no ano passado. A gente não pode criar expectativa, né? Não criem expectativas e não coloquem assim as pessoas num patamar evolutivo, porque são pessoas, elas podem errar, né? Elas podem se equivocarem, a gente acaba se decepcionando com elas. E não coloquem pessoas assim como um exemplo a ser seguido. Se vocês querem um exemplo a ser seguido, exemplifiquem Jesus, né? Ele é um espírito mais adiantado que a gente teve contato. Então, e ele sim é uma pessoa que merece ser seguido, tá? Mas não coloquem assim todas as fichas de vocês em outras pessoas que também estão nesse caminho, que também estão propensas ao erro, ao engano, né? Aos tropeços, tá? É uma dica que eu dou para vocês. A suposição dos companheiros a nosso respeito nasce daquilo que eles estimariam ou estimam fazer. Ou seja, Emmanuel ele chama a atenção de que a gente tem mania de exigir dos outros aquilo que nem a gente tem, né? E aí o outro acaba exigindo aquilo que a gente não tem, que ele também não tem, né? E nasce essas opiniões desfavoráveis ao nosso respeito. Tá? De coisas que a gente não tem nem controle, não tem nem como a gente realizar. Tá? Eu vou citar um exemplo da minha vida. Minha mãe, ela me criou, né? A criação dela foi assim, filha, o casamento da sua vida é sua profissão, tá? Primeiro é sua profissão, investe no seu trabalho, na sua profissão, e realmente eu fui muito firme nisso. Me dediquei muito, os 6 anos de faculdade, né? De pós. Só que a vida não é aquilo que a gente planeja, né? Às vezes o caminho é diferente. Aí acabei que eu casei, tive meu filho e os 5 primeiros anos da vida dele foi dedicado a ele. Não tinha como ser diferente. Por mais que eu buscasse, era em casa que eu era chamada, né? Na lide com ele. É uma coisa que eu não me arrependo, obviamente. Para mim foi um privilégio estar só para ele durante todos esses anos. E nesse percurso de tempo que eu estava me dedicada integralmente a ele, ele é uma criança asmática, né? Precisava de cuidados, precisava de alguém sempre com ele. Eu fui duramente criticada, injustamente, por parentes próximos a mim, dizendo, porque você vai reviver isso a sua vida inteira, você vai ser do lar, sabe? Como menosprezar, olha só, como se fosse um desprezo, como se fosse algo assim impuro. Você tá em casa com seu filho, cuidando dele. Olha só como as pessoas são cruéis, né? E são críticas injustas. Então, a gente, diante de uma crítica dessa, a gente tem 2 opções. Ou a gente
pega pra si e entra numa depressão, numa ansiedade, né? Numa coisa em que você não tem como controlar, porque nem tudo é do jeito que a gente quer. Ou você simplesmente diz, olha, eu não concordo, você fica aí com você, com esse seu pensamento e eu vou tocar a minha vida. Porque quem sabe da vida sou eu, né? No dia a dia, junto com a minha família, né? A gente tá construindo a nossa vida. Então, as pessoas são cruéis, elas dão opiniões duras, difíceis de engolir e que Emmanuel sempre nos chama a reflexão que se tu tens a consciência tranquila, por que que tu perdes o teu controle diante das opiniões desfavoráveis, diante de opiniões injustas? Porque cada um dá aquilo que tem, né? Então, cabe a gente receber ou não aquilo que está sendo nos oferecido, tá? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando. Mas eu espero que esteja normal aí pra ti agora. Neto, cada um está num nível de evolução moral. Aqueles que ainda estão um pouco mais atrasados nesse sentido necessitam de orientação, paciência e exemplo. Afinal, se assemelham a crianças, justamente. É esse tipo de olhar, né, Neto, de compaixão que a espiritualidade, até o próprio Cristo, nos chama a atenção. Como é que Jesus agiria diante de uma pessoa assim? Né, de uma pessoa que está caída, que perdeu o rumo. Jesus iria se munir de compaixão. Iria vê-lo como um doente, que estava precisando de atuação, né? E iria seguir o seu caminho. Então, a gente precisa, por mais que seja difícil, né? Exercitar isso, que é muito complicado você lidar com uma pessoa totalmente endurecida, tanto moral como psicologicamente, na sua forma de manifestar, é muito difícil a gente lidar. Mas a gente é chamado a isso, né? A essa tríade aí, orientação, paciência e exemplo. Pois é, né, Luana? Foi pensamento aí, foi tramitação de pensação. Concordo, até mesmo nas relações com os filhos vão estar mudança e que os pais vão entender que a educação é ensinamento sem casa e que a escola apenas para a socialização, justamente. E a gente já está mudando essa forma de pensar, né? Muitos pais hoje compreendem que a moralização, ela vem de casa, escola, instrução, desenvolvimento do raciocínio, né? Do pensamento, da inteligência. Agora, a questão da moralização é responsabilidade nossa, né? Luana, viu uma postagem que dizia mais ou menos assim: o que não gosto no outro, tento mudar em mim. É exatamente nessa questão de Emmanuel. Justamente. Natália, é muito difícil, exige muita paciência, nossa, e amor. Com certeza. Né? E nós já estivemos no lugar do que estão julgando, justamente. É muito importante a gente ter essa noção. Diante dos criminosos, por exemplo, que é a chaga da sociedade, são os criminosos, né? São, enfim, a última pessoa que você vai ter compaixão e vai agir com caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amai os vossos inimigos, já tem um item só para a caridade com os criminosos. E Chico falava, né? E a doutrina nos chama a atenção de que nós não podemos julgar. Né? Nós não podemos julgar a quem quer que seja. E vamos pensar nos criminosos. Por quê? Porque nós já vivemos muitas vidas passadas. E se hoje, graças a Deus, a gente está numa condição melhor, no passado a gente não estava nessa condição melhor. Foi algo que a gente foi conquistando. Então, se a gente olhar para o nosso passado, é isso que Chico nos convida a fazer, né? A gente iria ver que a gente não foi santo. E naqueles momentos de queda em que a gente errou, que a gente machucou, que a gente foi responsável pela queda de muitas pessoas, teve gente que nos ajudou. Então, por isso que a gente não pode julgar a qualquer que seja. É claro que quando a gente é magoado, a gente é traído, né? Por alguém que a gente ama ou por alguém qualquer, a gente fica revoltado. E a gente quer que a justiça seja feita. Mas há uma diferença entre justiça e vingança. Justiça é a aplicação da lei. A vingança é querer que aquela pessoa permanentemente esteja sofrendo. Permanentemente esteja sendo machucada, sendo açoitada, né? Então a gente precisa rever assim, algumas coisas que a gente ainda alimenta na nossa mente, tá bom? Cássia, hoje mesmo eu fiquei muito irritada quando meu namorado disse que eu estava sendo esbórdia. O que é esbórdia?
Fiquei triste demais, julgamento. E algo muito ruim. Eu não entendi o que foi esse termo. Bora lá. Vamos continuar. Os irmãos que nos cercam são livres para pensarem a nosso respeito, da mesma forma que somos livres de anotar-lhes o comportamento. Emmanuel nos chama essa atenção durante toda essa obra. Gente, o outro é o outro, tá? É a individualidade, é o mundo à parte. Tem sua maneira de pensar, tem sua maneira de agir, tem sua maneira de viver. E a gente tem que respeitar. A gente não pode violentar o outro, a gente não pode violentar crenças, a gente não pode violentar ideologias. A gente tem que lutar para que as pessoas tenham o seu direito de pensar e de se expressar. Então, essas pessoas, né, que nos cercam, elas são livres de pensar o que quiserem da gente. Da mesma forma que nós também somos livres, tá? Então, é uma questão de reciprocidade. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro, a não ser aquele que lhe pertence. Não é que a gente queira que aquela pessoa pense como a gente, ela não vai pensar, né? Ela vai pensar de uma forma diferente. Então, não há como a gente obrigar que o outro faça aquilo que a gente quer, e nem que o outro queira que a gente faça aquilo que ele quer. Não existe isso. Se a gente não tem essa capacidade de deixar o outro livre, a gente tem um problema seríssimo também, né? Se uma pessoa se irrita contra nós sem razão, isso não é motivo para que venhamos a comprar uma rixa desnecessária. Se o outro nos julga equivocadamente, tem uma visão errônea da gente, sem justa causa, né? Porque também tem isso. Às vezes você não vai com a cara da pessoa, a pessoa não precisa nem ter feito nada. Olhou, já... não fui com a cara de fulano. Quem aqui nunca passou por isso, né? Mas mesmo assim, se aquela pessoa não vai com tua cara, mesmo sem tu ter dado motivo para ela agir assim... segue teu caminho, mano. Só não entra em briga desnecessária. Jesus, que é Jesus não agradou a todos, né? Que dirá a nós. Você está diante de uma criatura encorajada da mesma forma que você se encontra perante um doente. Preste auxílio. Se você está lidando com uma pessoa difícil em sua casa, nesse momento de isolamento social, que não tem como você se livrar, né? Não tem como você se livrar dessa pessoa. Veja ela como um doente que precisa de ajuda. Preste auxílio, vai fazer outras coisas, deixa aquela pessoa falando só, né? Vai fazer uma prece por ele, vai respirar, vai meditar e deixa essa pessoa que em algum momento ela vai cair em si, nem que seja após o desencarne, né? Toleremos os outros para que os outros tolerem, ou seja, faça aquilo que gostaria que fizessem com você. Então, é uma via de mão dupla. Tem muita gente que acha que o outro tem que nos aguentar, sendo que a gente não aguenta ninguém, né? Então, é uma via de mão dupla. A gente tem que fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Simples assim, né? Hoje alguém terá perdido a serenidade à nossa frente. Amanhã, possivelmente, seremos nós em situação igual diante deles, porque a terra dá voltas, né? Hoje, aquela pessoa pode ter perdido a serenidade, pode ter perdido a paciência, mas amanhã pode ser a gente. E aí, como a gente espera que o outro nos acolha, né? Se a gente não acolhe, se a gente não tem paciência, se a gente não tem tolerância, né? Fica difícil assim, né? Como lidar com as mágoas das atitudes das pessoas? Lidar com as mágoas é realmente uma dificuldade. Primeiro, você tem que enxergar aquela pessoa como um doente que está fora de si, né? E segundo, você tem que abrir mão desses ressentimentos para você ficar livre disso. Porque, primeiro, você não traz a consciência tranquila, né? Que você faz o seu melhor, dá o melhor de si mesmo. E isso já basta para você tocar a sua vida com tranquilidade. Agora, se a pessoa lhe magoou porque você causou isso, e aí é o momento de você realmente refletir e ver, bem, eu ajudei para que isso acontecesse. Eu vou lá, vou pedir desculpas, né? E vou procurar mudar. É esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer. O Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, quando ele fala sobre a reforma íntima, ele traz esse exercício para a gente. Ele diz que quando estava encarnado, todo dia antes de dormir, ele fazia uma reflexão sobre a vida dele. Se ele fez algo negativo, no outro dia ele ia tratar de corrigir, pedir perdão e exercitar o perdão. Se ele tinha feito algo de positivo, ele iria continuar fazendo, né? Sempre melhorando.
Isso chama reforma íntima, é um exercício. Ninguém vai virar santo de dia para noite, né? Ninguém vai deixar de surtar, por exemplo. Mas eu vou buscar esse autocontrole, né? Esse despertar de consciência que eu preciso. Neto, o núcleo familiar apresenta pessoas com aspectos morais diferentes e a convivência faz com que nós ajudemos nesse processo. O que um aprendeu auxilia o que ainda está aprendendo. Perfeito. E é na reencarnação, em família, que acontece as maiores lides, né? Os maiores resgates é em família, gente. Não tem como ser diferente. Se a família não fosse importante para isso, nesses reajustes de contas, por assim dizer, a gente não nasceria em família, a gente brotaria do chão, né? Então, o que o Neto falou é justamente isso. A família, o planejamento reencarnatório acontece para que a gente possa ajudar e aprender um com o outro. Ah, Cássia esclareceu. Ex-border, mulheres que gostam de beber e andar em bar. Aí é complicado, né? Mas se você não é assim, tem a sua consciência tranquila, é o seu maior tesouro. Ah, Natália, como é o nome desse livro? Tá aqui embaixo, ó. Livro Calma. Cleide, não se julgue para ser julgado. A opinião alheia deve ser considerada para avaliar o nosso comportamento e postura diante das convivências cotidianas. Respeito e a tolerância devem prevalecer nas relações. Justamente, muito bem. Diante de uma crítica, diante de uma opinião alheia, avalia, faz o teu filtro. A gente precisa ser humilde. Será que realmente faz sentido? Gente, e quer alguém ódio apontar as nossas falhas? São os nossos desafetos. Porque eles não vão ter pena assim de achar que tá lhe magoando ou nada não, porque já não gosta de você, né? Então ele é a melhor pessoa para mostrar quem você realmente você é. É um desafeto seu. Então, diante de uma opinião injusta e alheia, reflete. Será que faz sentido? Se faz sentido, bem, então eu vou melhorar isso em mim. Se não faz, mano, deixa passar. Você não é assim, sua consciência tranquila é o que prevalece. E você tem que fazer isso por você. Não é querendo justificar, mostrar a ninguém que você é bom, não. Você tá fazendo isso por você, porque você precisa, né? Luana, tem dias que eu me sinto minúscula perto dos ensinamentos que consigo obter através dos exemplos do meu esposo. Ah, o tio Cris, né? Saudade do tio Cris. Manda um beijo pra ele, tá? Ho'oponopono é maravilhoso. Pratico todos os dias. Vamos melhorando aos poucos. Ah, é maravilhoso também. Eu já fiz. Preciso trazer essa rotina de volta pra casa. Porque no primeiro dia, né, no primeiro mês de quarentena, a gente fazia meditação aqui em casa, né, com meu filho. Só que aí, como ele teve aulas online, ficou meio difícil de manter, mas já fiz Ho'oponopono com ele, é ótimo. Gente, trabalhar o perdão, trabalhar esse desapego, a mágoa, é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Porque, primeiro, nós somos vítimas, né? Quem é magoado é uma vítima. E a gente fica presa a algo que a gente não fez, né? Que a gente não foi motivo disso. Então, quando a gente pratica o perdão, né, o Ho'oponopono, ele abre isso para o perdão, a gente está se livrando de um peso que não é nosso, né, que a gente não precisa carregar. No Evangelho segundo o Espiritismo também fala que quanto mais a gente se apega às coisas espirituais, aos valores da espiritualidade, menos as coisas na Terra vão nos incomodar, tá? Vamos pensar num espírito assim, missionário, por exemplo, Chico Xavier e Divaldo Franco, né, que são exemplos aqui no Espiritismo. Gente, se Chico Xavier e Divaldo Franco tivessem dado bola às críticas injustas que tivessem feito sobre ele, que ainda fazem, inclusive, eles não teriam conseguido fazer a obra que eles fazem. Divaldo Franco tá aí, né, com seu legado da Missão do Caminho, que atende centenas de pessoas, auxilia centenas de famílias. Já pensou se ele tivesse dado voz a uma crítica injusta, que tivesse, né, parado o trabalho? Olha só, né? Olha, a Nalva falou, meu marido tá com depressão. Com essa quarentena, cuido dele com toda a paciência. Muito bem, Nalva, continue assim. Cleide, isso mesmo. Nosso compromisso de busca é com o aperfeiçoamento moral. Então, gente, terminando essa live, vão lá no item que eu acabei de postar no feed que fala sobre esse despertar de consciência, que Joana de Ângela faz uma reflexão sobre isso, tá bom?
Luana, aprendi com Nira um pouquinho do Ho'oponopono. É maravilhoso. Luana, faz com a tua filha. Tem um canal no YouTube que é só para crianças. Bota assim, meditação para crianças. Aí vai aparecer o canal, né? É não sei o que, Lua. Aí lá eles têm vários tipos de meditação e dentre eles tem um Ho'oponopono. Eu já fiz com o Matheus e foi ótimo. A sensação é bem bacana. Então, olha só. O exercício de hoje é a gente filtrar as opiniões alheias. A gente está num momento de isolamento, talvez a gente não está tendo nem todos esses contatos sociais, né, como a gente teria, mas a gente não deixa de receber essas opiniões alheias, seja pelo WhatsApp, seja por uma ligação ou um feedback na rede social. Vamos ser filtro, não vamos acumular tudo que seja pra gente. Vamos fazer as reflexões e vamos filtrar o que realmente faz sentido, o que realmente é justo e o que realmente é injusto. O que for justo, a gente pega, né? O que for injusto, a gente deixa passar, porque a gente precisa ter paz, tá? E vamos evitar entrar em discussões necessárias. Vamos deixar de estar respondendo agressões nas redes sociais. A gente vive um momento de Covid-19 no nosso país, que os números crescem de desencarnes em massa, crescem números de contaminados. Então, gente, é o momento da gente se unir como coletivo. A gente só vai sair dessa se a gente se unir. Se a gente continuar tomando partidos, se a gente continuar selecionando, a gente não vai conseguir vencer isso, tá? E mais pessoas irão desencarnar. Então, vamos nos unir. A gente tem provas suficientes de que não vale a pena entrar em certo tipo de discussões. O momento não é para isso, o momento é para união, é para solidificar, deixar de lado as diferenças e ver o que realmente é importante para a nossa coletividade, tá bom? E é isso aí. Eu agradeço a presença de todos. Desde já eu quero fazer um convite que próxima quarta-feira, possivelmente a gente vai ter uma live compartilhada aqui com a Yasmin, do Feminismo à Luz do Espiritismo. A gente vai falar sobre Joana de Ângeles, culminância do encerramento do nosso capítulo de estudo do Livro dos Espíritos, onde foi sobre influências espirituais. A gente falou sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, onde a gente estudou sobre influências espirituais, anjos, guardiões. A gente já falou sobre Emmanuel com Lucas Evangelista e a gente, quarta-feira, vai estar falando sobre Joana de Ângeles aqui no cantinho, tá? Então, vocês estão convidados, será às 18 horas da quarta-feira. Fiquem em casa, não faltam atrativos. Tem lives de cantores, tem as lives espíritas, espiritualistas. Aproveitem esse momento para se instruírem, para serem melhores do que vocês são, tá? Fiquem em casa, ajudem os profissionais de saúde e os outros profissionais em linha de frente que estão ralando um dobrado para dar assistência a todos que precisam nesse momento, tá? Então vamos ser conscientes, vamos ser empáticos, vamos ser fraternos, não vamos menosprezar o que está acontecendo no nosso país, não vamos desprezar as mortes que estão acontecendo, não vamos olhar só com números. Não são números, são pessoas, são parentes, são famílias, tá? Vamos ter bom senso e senso de coletividade. Bom senso e água fluidificada nunca será demais, tá? Eu sei que dá uma agonia estar em casa, né? Dá vontade de ir pra rua, respirar um arzinho diferente, ver gente, mas essa fase vai passar. E nós somos chamados a essa colaboração, tá bom? Obrigada a todos que estiveram aqui comigo, fazendo parte desse estudo. Amanhã, o horário da live não é de manhã, tá? Será à tarde. Essa semana meu filho ainda vai ter aula online, ele usa meu celular. Mas aí, no começo de maio, a partir do dia 1º, ele vai entrar de férias. E aí a gente vai voltar a fazer de manhã. Essa semana a gente termina o estudo do livro Calma. Possivelmente a gente vai continuar, né? Porque o isolamento aqui no Pará tá longe de acabar. Tá bem longe mesmo. O governador tá bem firme em relação a isso. Ele não vai baixar a bola tão cedo. E aí a gente vai eu vou escolher umas obras, tá? E a gente vai voltar. Qual vai ser a obra que a gente vai estudar? Não vamos parar de estudar não, ó. A oportunidade é essa, tá bom? Gente, obrigada. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã, possivelmente, por volta das 4 horas, eu estarei aqui pra gente fazer a leitura da outra mensagem. Um beijo, bom domingo. Fiquem com Deus.
Tchau!